As histórias orais, as histórias escritas, as histórias cinematográficas nos conduzem a mundos ficcionais a partir de estratégias narrativas para envolver e manipular nossas emoções. Histórias que nunca aconteceram mobilizam o que sentimos e o que pensamos, tal como histórias reais. Todo trabalho de arte traz uma mentira consentida, um faz de conta. Enganar-se neste faz de conta faz parte dos jogos artísticos desde sempre, seja iludindo nossas emoções, nossa percepção ou nossas expectativas sobre o mundo. Mas, além disso, nós temos um universo particular de trabalhos de arte contemporânea que vão além desse faz de conta, das imitações, dos simulacros próprios da arte, para pensar na possibilidade de se passar por aquilo que eles não são. Esses trabalhos, eles vão atuar na realidade, vão atuar nas relações humanas, no cotidiano, mas especialmente vão buscar de alguma forma, ainda que circunstancialmente, enganar o público. Nós chamamos esses trabalhos de mentiras de artista. Na obra Transporta os Sentimentos, a artista brasileira Viviane Valades realizou uma série de ações em espaços públicos, atuando ela mesma devidamente uniformizada, transportando uma caixa, tal como aquelas utilizadas no transporte de obras de arte, com o serviço de transportar sentimentos. Esse trabalho nos inspira a falarmos de características possíveis para mentiras de artista. Perceba que a artista atua no cotidiano, no caso, os espaços públicos, envolvendo as expectativas do público sobre uma instância esperada naquele contexto, como os ambulantes, entre outras pessoas que oferecem produtos e serviços em trânsito pela cidade. Esse é um trabalho que gera estranhamento no público e que nós podemos aqui pensar na estratégia da concepção da obra, essa obra que parte de pressupostos conceituais, que parte de uma provocação intelectual, de uma ideia, de um conceito e que vai partir de uma realidade dada. Essa realidade, dentro dessa realidade, a artista vai eleger modelos existentes. No caso, a maneira como as pessoas vendem, oferecem produtos na rua. Então é interessante para a gente poder pensar que esse trabalho gera inquietações e gera, depois das inquietações, reflexões do tipo: isso é realmente aquilo que nós esperávamos que fosse? A também brasileira Inês Rafaelian, por sua vez,
resolveu reunir em uma grande série achados arqueológicos que trazem impressionantes menções a elementos visuais muito comuns hoje. Circuitos impressos, mouses, códigos de barra, ícones de computadores e outras tantas referências do nosso mundo contemporâneo digitalizado. Será que os antigos realmente teriam vislumbrado as tecnologias digitais que hoje utilizamos? Na verdade, o trabalho de Raphaelian é uma irônica ficção que provoca a reflexão sobre a permanência das informações e sobre a linguagem que emerge dos processos computacionais em contraposição a línguas que já deixaram ou deixarão de existir. Mas um detalhe em especial para nós é bastante importante. Seu trabalho é apresentado sob o contexto institucional. O museu irá tornar legítima aquela ficção, essa ficção que é colocada pela artista, sobretudo fazendo uso dos usuais recursos de exposições arqueológicas. Tanto nessa série da artista Inês Raphaelian, quanto no trabalho que nós vimos antes, o Transporte dos Sentimentos, da Viviane Valades, nós temos a importância do contexto, o quanto que o contexto dá sentido às mentiras de artista. E um abraço corporativo. No Brasil, uma ação apresentada no documentário O Abraço Corporativo, de Ricardo Kaufmann, traz a figura de Ari Whitney, suposto consultor da Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Uma instituição que proclama o abraço como remédio de todos os males, inclusive capaz de aumentar a produtividade das empresas. O fato é que o consultor é um ator e a instituição não existe. Entretanto, esse documentário, que ganhou grande repercussão quando foi lançado, faz a gente pensar como são criadas as notícias que consumimos no dia a dia, nos jornais, nas revistas, na televisão, e permitiu que jornalistas repensassem seus métodos de checagem de fatos. A mentira criada em Abraço Corporativo é uma mentira que tem potência porque ela parte de muitas questões que eles percebem antes, de propor isso, que é o contexto. Por exemplo, pensando aí como os repórteres buscam a notícia, quais são as expectativas dos repórteres e de que maneira que a notícia é criada. Essa visão que traz de que o contexto, como a gente já disse, é fundamental para que uma mentira de artista tenha potência. Vamos então voltar no tempo e lembrar que lá no início do século XX, quando o artista francês Marcel Duchamp criou os chamados ready-mades, ou seja, o artista escolhia coisas banais do cotidiano e colocava-as como arte. Entre outras muitas coisas, essa ação nos mostra que o que faz um objeto ser arte é estar em um espaço de arte, em uma exposição. Isso quer dizer que o contexto pode definir o que é ou não arte. Mas espera lá. Contexto é mais do que você legitimar os trabalhos de arte. Contexto também pode ser mais do que você trazer as circunstâncias que envolvem a obra. A gente pode pensar o contexto como uma necessidade do artista de interferir na realidade. Ou como diria Paul Ardenne, que é um crítico francês que vai ter um texto falando sobre arte contextual, ele vai colocar que o artista busca tecer com a história imediata. O que significa, de certa maneira, uma mudança da relação do artista com a realidade, que se a gente for pensar na arte clássica, em que o artista ele representava essa realidade, ele ia lá, pintava, desenhava uma realidade existente. No modernismo você tem a visão da obra como parte da realidade, então essa obra faz parte da realidade que nós vivemos. E agora, em um terceiro momento, nós temos a obra de arte interagindo diretamente com a realidade.
E nessa busca de interagir com a realidade, até o contexto da própria arte contemporânea pode ser mote para proposições mentirosas, como é o caso deste trabalho do artista brasileiro Bruno Moreschi. A enciclopédia Artbook é uma enciclopédia criada, tal como outras enciclopédias de arte contemporânea que apresentam os artistas importantes ou da moda. Aqui temos dezenas de artistas diferentes com centenas de trabalhos. Mas, na verdade, nenhum é real. O artista pesquisou e enumerou cerca de 60 tipos de artistas e passou ele mesmo a criar cada uma das obras apresentadas, resenhadas e fotografadas na enciclopédia. Um trabalho gigante que protagonizou sua pesquisa de mestrado e vários prêmios. O artista captou os elementos típicos desse tipo de publicação. Textos de críticos convidados que tornam a seleção de artistas aparentemente legítima. Biografia dos artistas com foto, conteúdo em inglês e outras línguas, imagens impecáveis e, por fim, o livro foi doado para bibliotecas e instituições de arte, como museus e centros culturais. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da legitimação artística e esse trabalho ele vai trazer isso também, porque as enciclopédias são espaços em que nós teríamos arte contemporânea de qualidade. Mas uma coisa que o próprio Bruno Moreschi coloca na pesquisa dele é que esse trabalho depende de um ecossistema para existir. Então, vale aqui a gente lembrar que mentiras de artista não existem isoladamente. Para esse universo de trabalhos que nós chamamos aqui de mentiras de artista, não cabe aquela ideia do artista como a figura que cria isoladamente. As mentiras de artista nascem de um sistema, da ideia de um sistema. E nós podemos aqui trazer o pensador, o famoso pensador francês Edgar Morin, que vai definir sistema como uma unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos. Ou seja, você tem esses elementos que se interrelacionam entre si. Na natureza, nós temos algo que é sistêmico e que se aproxima muito da ideia que nós estamos tratando aqui de mentira de artista, que é o conceito de mimetismo. O conceito de mimetismo, normalmente, ele é referenciado nas artes com a prática de você representar muito bem, representar fielmente a realidade, seja no desenho, na pintura, na escultura. Mas não é desse tipo de mimetismo que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma imitação que acontece no universo do social, do universo das coisas que se relacionam entre si mutuamente. Há um livro chamado Mimese na Cultura, onde os autores vão aproximar esse mimetismo, essa situação mimética possível, social, interrelacional, com a prática de você ter um interlocutor e você buscar, a partir da necessidade de aceitação, a necessidade de se aproximar desse interlocutor, você começa a imitá-lo, né? Seja a voz, sejam os gestos, seja a postura, né? Algo que inclusive nós fazemos inconscientemente. E na natureza, o mimetismo vai estar presente em várias situações. Mas especialmente quando nós temos uma espécie que imita uma outra espécie. É quando nós temos uma espécie que é imitada, por sua vez uma espécie que imita, e um observador que pode não distinguir uma coisa, uma criatura, da outra. E quem é quem? Assim como acontece na natureza, as mentiras de artista, elas buscam imitar seus pares reais. E aí vai ser fundamental, como a gente já disse anteriormente, a existência de um ecossistema propício
para que elas alcancem ambiguidade. É o caso de uma das mais conhecidas ações mentirosas já realizadas, a transmissão radiofônica de A Guerra dos Mundos do cineasta norte-americano Orson Welles em outubro de 1938. Orson Welles transmitiu que seria uma invasão alienígena à Terra com repórteres distribuídos em diferentes cidades, relatando uma invasão brutal dos ETs. Na verdade, seria uma adaptação para o rádio do romance de ficção científica de Herbert George Wells, que foi transmitido em um programa dedicado a adaptações, mas que começava antes de um programa de maior audiência de outra emissora. Sendo que então várias pessoas sintonizavam o canal sem saber da sua natureza ficcional. Além disso, era véspera do Dia das Bruxas. O evento causou pânico aos ouvintes que achavam que a encenação eram fatos reais. A repercussão dessa ação se deve muito a entender como esse sistema, no caso o rádio, funcionava no âmbito da linguagem e dos comportamentos e também das expectativas dos ouvintes. Alguns ouvintes estadunidenses acreditavam que os extraterrestres invasores estavam mancomunados com Adolf Hitler. É interessante a gente pensar que Orson Welles, de certa forma, se aproveita de um sentimento comum de ameaça em grande escala, num momento que antecede justamente a Segunda Guerra Mundial. Para a gente é interessante pensar que as mentiras de artista, elas podem se aproveitar, ou melhor, jogar com as convicções do público. Em 2016, o Departamento de Dicionários da Universidade Britânica de Oxford elege como a palavra do ano, como termo do ano, pós-verdade, que significa aquilo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. O sentido do termo pós-verdade é que as emoções provocadas, no sentido de mobilizar a opinião pública, elas valem muito mais do que os fatos concretos. Então, o que acontece? A gente tem isso como um dos fundamentos das fake news, das notícias falsas que nós recebemos pelas redes sociais afora e tal, que é o fato de que as pessoas elas vão dar mais valor, elas vão acreditar naquilo que vai colaborar com as convicções que elas já têm. Assim como as pós-verdades, as propostas dos artistas mentirosos podem jogar com os anseios, com os sentimentos, com as emoções do seu público, florescendo a despeito dos fatos reais. Nesse sentido, podemos citar o caso de Francisco Yvertem e seu Capitão Gralha em uma ação que foi arquitetada por 9 artistas de histórias em quadrinhos em 1997. Esses autores criaram um contexto ficcional para lançar um novo super-herói brasileiro, por sua vez inspirado naquele que seria um dos primeiros heróis brasileiros já criados ainda nos anos 40 e que teria sido sumariamente esquecido. O quadrinista Yvertem, que nunca existiu, teria supostamente criado o herói após uma visita ao estúdio do criador do Batman, Bob Kane. Hoje, esse quadrinista inventado transformou-se em verbete de enciclopédia, ganhou prêmio, foi objeto de várias matérias jornalísticas e até de artigos científicos, de tese de doutorado e quase se torna enredo de escola de samba.
Apesar da popularidade, tanto o criador quanto a origem da criatura são ficcionais, nunca existiram, mas mesmo assim vários conteúdos sobre o herói têm sido difundidos em redes sociais e sites especializados. Essa proposição se favorece do desejo de muitos entusiastas em valorizar a criação em quadrinhos no país, no Brasil, dispostos então a se apegar a uma trama que envolve um resgate histórico e um merecido lugar de destaque a um pioneiro que teria acabado no esquecimento. Curiosamente, quando foi desvelado, revelado o caráter ficcional do Capitão Gralha e também do seu criador, muitos entusiastas não acreditavam. Eles diziam que, na verdade, se criou essa ideia de que tudo era mentira e tudo era ficção, porque queriam encobrir o desaparecimento de exemplares originais do personagem. Em proximidade, a gente pode também citar um outro caso que flerta bastante com essa coisa das convicções das pessoas. É o caso do Darko Maver, que foi criado pela dupla italiana Evra e Franco Mattis. Darko Maver foi criado em 1998, seria essa personagem, essa persona, um escultor iugoslavo que estaria sendo perseguido pelo governo do seu país por conta de sua obra bastante impactante que faz referência direta a abusos de tortura. A censura e a posterior prisão de Maver são difundidas através da internet e reverberam por veículos de comunicação, fomentando mobilizações, atos e exposições em apoio a Maver em várias partes da Europa. Por fim, surge uma notícia aterrorizante: Maver está morto. Uma imagem de seu cadáver circula pela internet. Notícias e ações em eventos de renome no campo das artes, como a Bienal de Veneza em 1999, fazem menção ao seu percurso e ao seu destino trágico. Maver se transforma então em um mártir. Em lugares distantes, em lugares exóticos, em épocas distantes, em situações conturbadas como guerras, como ditaduras, quando a informação que nos chega é uma informação superficial, uma informação precária, isso tudo acaba se somando com o nosso imaginário, com as nossas expectativas, com os nossos valores. E aí é claro que uma ação como essa do Maver, pensando em um país com um grave conflito naquele momento, no caso, então, Iugoslávia, isso tudo soa como aparentemente real, a gente acredita, a gente se mobiliza emocionalmente. Agora, essa ação tem uma informação bastante interessante, que ela é uma das ações pioneiras no uso da internet para se disseminar e que traz para a gente o quanto que as tecnologias digitais podem potencializar uma mentira de artista. Artistas adotam as tecnologias do seu tempo. Como diria muito bem o teórico brasileiro, o saudoso Arlindo Machado, em seu texto Arte e Mídia, de 2004. Se toda a arte é feita com os meios de seu tempo, as artes eletrônicas representam a expressão mais avançada da criação artística atual e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do homem da virada do terceiro milênio. As mentiras de artista podem ser
eletrônicas, digitais, e podem capturar, evidentemente, essa sensibilidade do terceiro milênio que fala o Arlindo Machado. Mas, em primeiro lugar, é interessante que a gente traga aqui que as mentiras de artista vão recorrer às ferramentas digitais, né, enquanto uma necessidade para sua produção ou para sua difusão. Artistas que, por exemplo, criam a partir de personas, como é o caso do brasileiro Peter de Brito, que criou a figura da chique alpinista social Darcy Dias, vão lançar mão de editores de imagens, editores gráficos, para criar banners, peças gráficas, cartazes e outros produtos que dão corpo às suas proposições, tal como nessa série de capas de revista onde Darcy Dias aparece. Esse trabalho do artista Peter de Brito, que é um trabalho irônico, que é um trabalho que é emblemático dentro do universo da mentira de artista, para a gente poder falar sobre os artistas que criam personas, que criam personalidades, personagens. Mas esse trabalho em especial, entre outras coisas, ele vai trazer as formas de inclusão e de exclusão do universo, do mundo das celebridades. E aí a gente vai pensar na questão da aparência, que está ligada às questões de raça. Essa aparência que vai definir essas formas. Outra proposição que também faz uso de tecnologias e que também traz a discussão sobre questões sociais é o trabalho Rente a Negro, da artista norte-americana da Maria Hill. O site supostamente oferecia a possibilidade de alguém branco alugar uma pessoa negra para seu entretenimento pessoal ou para aumentar a sua influência social. Ao acessar o site, o público não sabia que se tratava de uma mentira de artista, já que todas as características de um site de comércio eletrônico, como as regras do serviço oferecido, uma tabela de preços e formulário de solicitação de serviços estavam lá. Então você tinha a possibilidade de pedir entre os serviços uma opinião de uma pessoa negra, tocar no cabelo de uma pessoa negra ou dizer a amigos que o contratante não era racista. A artista diz que em 2003, quando o trabalho foi criado, ninguém queria falar sobre as questões de raça e a maneira satírica que ela encontrou poder trazer a questão à tona foi colocar preço em pedidos que pessoas brancas faziam a pessoas negras.
já que estamos falando de contexto tecnológico, comércio eletrônico e criações na rede internet, vale citarmos o site de web art C-Free do artista russo Alexei Shulgin, que supostamente vende óculos super tecnológicos capazes de limpar toda a propaganda visual do dia a dia dos espaços públicos, deixando a sua visão livre de distrações e poluição visual. Um item fundamental para quem aprecia uma paisagem com menos estímulos publicitários. O site é apresentado com uma linguagem típica de um site comercial de sua época, sem qualquer informação explícita de sua natureza ficcional. Este é um trabalho irônico que propõe uma crítica a essa nossa sociedade tecnológica que muitas vezes cria soluções para os problemas que ela mesma gerou. E aqui o artista cria uma espécie de peça de ficção científica oriunda dos avanços em realidade aumentada e, por extensão, visão computacional e inteligência artificial, como uma ficção dentro daquilo que seria tecnologicamente possível. Lidando então com a sensibilidade tecnológica que Arlindo Machado fala, podemos incluir aqui Mimo Stein, que seria um artista tecnológico em uma teleperformance na qual ele se isola de todos, de qualquer contato direto, comunicando-se só por um bate-papo na internet. Só que não. Mimo Stein, na verdade, ele não é um artista, ele na verdade não é sequer um ser humano, ele é um robô que eu criei, é um trabalho meu que se baseia em um sistema capaz de conversar por texto na internet, né? Um robô de conversação que vai se passar por um jovem artista performático, que performatiza, que está em performance ali na rede em tempo real. O trabalho se baseia na presunção de um estado performático em tempo integral, do artista se passando por robô, quando na verdade o que temos é um robô se passando por artista. E o robô reforçará então essa condição performática, provocando o seu interlocutor ao contrário da docilidade e submissão que normalmente se aplicam às máquinas. Uma das inspirações para Mimo Stein é o jogo da imitação, criado por aquele que seria um dos pais da computação moderna, o matemático britânico Alan Turing. Turing é famoso pelo seu papel fundamental na vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, por ter decifrado as mensagens dos seus inimigos utilizando uma máquina que seria um antecedente dos atuais computadores. Mas voltando ao jogo da imitação, também conhecido por teste de Turing, proposto pelo matemático nos anos 50, Turing propunha que a inteligência de uma máquina está ligada ao seu poder de imitar um ser humano, de se passar por um ser humano, a ponto de não sabermos se estamos falando, se estamos teclando realmente com uma pessoa. Aí, alguns anos depois, eis que surge aquela que seria o teste de Turing na prática. ELISA, criada pelo cientista da computação alemão Joseph Weizenbaum, uma robô de conversação que atuaria como uma psicanalista. No início, ELISA fez muito sucesso. As pessoas acreditavam que a robô realmente as entendia, quando na verdade o sistema bastante simples e astutamente escrito por Weizenbaum, algumas vezes ou muitas vezes, independentemente do que era escrito pelas pessoas, lançava respostas muito vagas e abertas à interpretação de seus interlocutores. ELISA nunca soube realmente o que se passava com cada pessoa que a consultava. Mas as pessoas sentiam a necessidade de serem compreendidas, na tendência que nós temos de implicar emoções humanas na nossa relação com as tecnologias, o que inclui, claro, nossa relação com Mimo Stein. As tecnologias digitais podem se apresentar enquanto ferramentas para viabilizar propostas de mentira de artista, mas não só isso.
Essas tecnologias elas também podem permitir a inclusão de uma certa complexidade nas propostas mentirosas dos artistas, assim como nós vimos no caso de Mimo Stein, que você tem lá um robô de conversação que se passa por um ser humano. Além disso, quando você está lidando com as tecnologias digitais, você está lidando com aquilo que é o suprassumo, né? A essência da nossa sociedade, da sociedade contemporânea. Algo que, além de ser atual, é também determinante dos rumos dessa sociedade. O artista, quando ele adota as tecnologias, ele está, ao mesmo tempo, se referenciando aos reflexos, às condições do seu tempo, a maneira como nós consumimos, mas especialmente as implicações dessas tecnologias no nosso cotidiano. É importante notar que, diferente das demais mentiras, as mentiras de artista, na maioria das vezes, são pensadas para serem descobertas, para serem reveladas. O criador pensa nisso quando vai criar o trabalho. É evidente que o público, na maioria das situações, não tem acesso a informações ou a princípios que permita, logo de cara, quando se depara com a obra, decodificar aquilo como uma mentira. Mas, de qualquer maneira, isso é um paradoxo para quem cria, porque, por um lado, o criador ele vai lançar mão de estratagemas, de estratégias, para poder fazer com que aquilo se passe por verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, quando aquela mentira ela é descoberta, quando ela vem à tona, é que, de fato, o poder reflexivo dessa proposição se apresenta. Há proposições que acabam por incluir esse momento de desvelamento, de descoberta, como parte da obra. Nesse caso, podemos citar o artista brasileiro Yuri Firmeza, que cria no final de 2005 a figura fictícia de Souzou Sareta Geisiscar, que seria então um importante expoente da arte eletrônica japonesa que iria expor no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, em Fortaleza. A perspectiva de uma exibição de um expoente estrangeiro causou grande comoção na imprensa local, ainda que suas imagens fossem resultados de manipulações digitais de fotos caseiras e que nenhuma linha sobre o artista japonês existisse na internet. Entretanto, na data de abertura da exposição, que seria a data que iria abrir a exposição desse artista japonês, eis que se revela: não há trabalhos, não há obras no espaço expositivo, apenas textos afixados nas paredes que vão explicar o motivo da criação desse artista inventado. A partir daí, surge uma reação indignada da imprensa local, que vai desqualificar a proposta, que vai desqualificar o artista, que vai desqualificar a instituição que abrigou toda essa ação. Isso reverbera para todo o país, para outros grandes centros do país. E é interessante essa situação, porque ela vai trazer a relação da mídia, né, da imprensa, com o universo da arte contemporânea. E para a gente ainda é mais interessante, ainda para a gente poder pensar o quanto que esse momento da revelação é o ápice da obra. Cabe também citarmos aqui o caso do trabalho da artista alemã Cornélia Solfrank, que criou uma das ações mais significativas em web art da história, a criação de mais de 200 artistas mulheres, ou melhor, a criação de mais de 200 inscrições de artistas mulheres para participar do primeiro concurso de web art do mundo, realizado no Museu de Hamburgo, na Alemanha. Cada uma das 200 artistas tinham diferentes nacionalidades, diferentes e-mails
e diferentes trabalhos de web art. Apesar de comemorado pela organização o fato de mais de 2/3 das inscrições serem realizados por mulheres, todos os prêmios oferecidos pelo concurso foram dados a homens. No dia da divulgação do prêmio, a artista resolve então revelar a natureza de sua ação, distribuindo um comunicado aos jornalistas presentes na coletiva de imprensa do museu. A ação foi uma forma que a artista encontrou para discutir as escolhas excludentes das instituições culturais. Depois dessa ação, a artista propôs outras iniciativas que vão se aproximar da questão do cyberfeminismo. Em 2020, o coletivo alemão Frankfurter Hofschule teria roubado a obra Bateria Capri, de autoria de Joseph Beuys, de um museu na Alemanha, e a teria dado a uma instituição africana, mais precisamente na Tanzânia, onde boa parte do território já foi uma antiga colônia alemã. O coletivo evidentemente planeja a ação como uma espécie de contrapartida ao imperialismo europeu que saqueou riquezas e tesouros inestimáveis de suas colônias e outros territórios. Essa ação teria um significativo caráter simbólico. Trazer uma obra de um dos maiores nomes da arte alemã de todos os tempos, que inclusive pensava o potencial da arte em mudanças sociais, e levantar a discussão sobre a possibilidade de devolução de obras africanas que ainda estão sob custódia de instituições alemãs. O coletivo então faz um irônico vídeo com todos os clichês da chegada de 3 europeus na África, com direito a roupas de safari, a tomadas no pôr do sol, documentando toda a ação realizada. Entretanto, após a repercussão do suposto roubo, o curador africano que recebeu a obra na Tanzânia vem a público para declarar que a obra de Beuys entregue é, na verdade, uma réplica e que a obra verdadeira não saiu da Alemanha e que toda a ação foi encenada. De toda forma, a discussão sobre as práticas coloniais da Alemanha vieram à tona, bem como a ideia absurda, diga-se, de parte de alguns europeus de que os africanos não seriam civilizados o bastante para cuidar dos seus próprios bens culturais. Esse trabalho do Frankfurter é significativo para concluirmos que toda mentira de artista existe em função do seu potencial reflexivo. É isso que a diferencia de outros trotes. A mentira de artista existe para remobilizar a nossa atenção em tempos que estamos cada vez mais inundados por informação o tempo todo, em um fluxo contínuo e veloz, sendo que cada vez mais é difícil distinguir ficção, a mentira, daquilo que é a realidade. Esta é certamente a verdade. A verdadeira verdade de todas essas mentiras de artista que nós vimos. A mentira de artista, ela existe por conta desse potencial reflexivo que nos permite aguçar a atenção para todas as outras mentiras do mundo. Dentro dessa nossa utopia, de que essa nossa realidade pode ser um lugar melhor para coexistirmos.